Narrativas compartilhadas, tenho o prazer de continuar ouvindo nosso querido professor Luiz Fernando. Agora já chegamos aqui, né, pelos anos 2020, né, pelo ano 2020, e aí ele vai falar um pouquinho a respeito disso, mas nada impede de ele falar o que ele quiser a respeito de outros momentos anteriores, tá bem? Mas dentro da narrativa que fluiu, estamos em 2020. Então, fique à vontade, Fernando, fale o que você quiser, que você fala muito bem. Bom, Roberto, essa nossa conversa é uma delícia e ela é provocadora, porque ela provoca reflexões de âmbito afetivo, né? Claro, também as intelectuais, né? Que a gente está falando muita coisa que tem a ver com ciência, com linguagem, com trajetória, mas do âmbito afetivo é que ela mais cutuca a gente, né? Então, eu diria que, parafraseando lá o Galileu, quando apresentou as teorias dele lá, né? Ele falou que enxergou longe, enxergou que enxergou, porque ele se apoiou, subiu em ombros de gigantes, né? E é isso, Roberto. O que a gente está falando aqui, e que eu quero deixar bem claro, é que a minha história é muito um João Ninguém, assim, sabe? Não tenho nada de especial, não, sou uma pessoa que eu costumo dizer para os meus colegas, para os meus inimigos especialmente, eu Você sou não tudo tem. mais ou menos, eu sou mais ou menos, sabe? Eu sou tudo mais ou menos, e é o que eu consigo ser diante das circunstâncias todas, né? Mas eu sou mais ou menos por inteiro em tudo que eu faço, né? Mas sou mais ou menos, né? Fernando Então, a minha Pessoa, história pode, Fernando Pessoa diz isso. nesses blocos todos que nós fizemos, pode não ser realmente de grande interesse, né? Como uma live, como uma pessoa, assim, que não seja tão mais ou menos, que seja bastante mais, né? Mas eu agradeço, assim, a sensibilidade sua e a oportunidade de ter me chamado, para eu poder falar um pouquinho com vocês e contar um pouco das coisas, porque uma vez o nosso colega lá da Unis, o professor Adilson César, que era diretor do Instituto Histórico e Geográfico aqui de Sorocaba, numa das nossas conversas, que eu tinha várias com ele, no intervalo, ele falou: você não quer participar do Instituto? Eu falei: professor, quem sou eu para participar do Instituto Histórico e Geográfico? Eu não tenho nada, né? Na minha cabeça da época, pensando assim, que figura histórica sou eu, né? Depois, obviamente, que eu fui descobrir que existe a história do cotidiano da gente, né? E que mesmo a gente sendo pequeno, a gente forma um mosaico que dá uma noção do que foi determinada época, né? E eu acabei não entrando no Instituto por outras razões, mas eu acho que aqui o meu depoimento é esse, um fractal, né, do que me parece ser uma época, uma geração, uma forma de educar, uma forma de estudar, uma forma de viver, que, como vocês já devem ter observado, guarda pouco hoje em dia de tudo isso, né? Mas as buscas não são mais feitas através desses livros, são pela internet, os contatos são mediados por outras tecnologias, os relacionamentos tendem a ser, às vezes, tão passageiros que a gente mal lembra o nome dos colegas de escola, dos professores. Eu tenho em mim, na minha cabeça, um poema da Cora Coralina, onde ela faz uma chamada, relembrando os nomes de todos os coleguinhas de escola dela, sabe? Qual E eu é? tenho isso, é do livro É o Vinténs de Cobre, sabe? Eu acho que a primeira professora, ou minha escola, uma coisa assim, relembra com certo saudosismo como é que eram as aulas, né? As palmatórias, tudo. E ela termina fazendo uma chamada dos colegas de classe, né? Tempo que não chamavam por número, sabe? E eu tenho isso na minha memória. Eu não falei aqui, mas grande parte dos colegas meus que estudaram comigo, eu seria capaz de fazer uma boa chamada deles, sabe? Só não gosto, sou bem assim,
bem estranho, talvez. Eu só não gosto de ficar procurando por nenhum deles nos grupos do YouTube, sabe? Aqueles grupos que as pessoas fazem para ficar fazendo conversa no YouTube, não, perdão, no Facebook. Já fui convidado várias vezes, mas eu não fico pactuando muito desse compartilhamento com eles assim. A história ficou e está ótima do jeito que ficou. Então, eu quase não converso com ninguém. Aliás, essa é uma das razões que eu gostaria de pedir desculpas, inclusive pela minha saída meio inavisada, né? Ela foi muito preparada, só não foi muito divulgada quando eu saí da instituição, da Unis. Não me despedi da minha colega Denise Gomes, que coordenava o curso de letras na época, da Daniela Zanella, do Paulo Edson, do Alexandre, do Roberto Samuel, que está aqui, e da Magda Soares, e tantos outros colegas, né? A Ana Maria, que a gente era, nossa, muito amigos, e saí, porque os documentos saíram meio em cima da hora e outras razões me levaram a sair sem falar um adeus mais abraçado, assim, com um aperto. E como eu não sou muito de ficar conversando pelas redes sociais, lembrando de coisas, marcando aquele dia, então eu praticamente não me expliquei para ninguém. Aproveita aqui essa oportunidade, viu, Roberto? Sim, com Avisei ele, certeza. portanto eu agradeço, né? A Ana Maria, que foi a professora que acreditou em mim muito desde o começo, que quando eu entrei na Uniso, ela me ofereceu as aulas que ela dava no Estadão, para como é que chama assim? Não é reposição, para ocupar o lugar Substituição. dela lá, substituição, exato. Enquanto ela tirou uma licença lá, e ela me deu uma grande força para mim, para eu continuar trabalhando na Unisa, e uma oportunidade de voltar no Estadão como professor, que foi uma delícia, entrar naquela sala de professor que era proibido entrar quando a gente era aluno, né? E na biblioteca, que eu pude revisitar a biblioteca, procurar o Pajé, que era um dos inspetores lá, seu Miltinho, que também trabalhava lá, né? E rever esse pessoal todo foi uma grande alegria para mim, e quem me deu essa alegria foi a Ana Maria. A minha entrada no ensino educação estadual, né, como professor, se deu também por um outro convite muito generoso. Quando eu estudei no sexto ginásio, o professor de educação física era o seu Newton. Ele ensinava a jogar handebol. E eu nunca fui bom de handebol, meu negócio era futebol. Mas só que eu jogava xadrez. E aí, porque eu já tinha aprendido xadrez lá no SESI, eu já praticava em casa, eu tinha os livros e tal. É uma coisa que eu faço até hoje, é jogar, estudar xadrez, né? Ele me convidou para fazer parte de um torneio interescolar lá, e eu fui levado por ele de carro, inclusive no clube de xadrez, no xadrez clube ali na rua Santa Clara, que eu passei depois a frequentar, porque eu passei a conhecer que existia o xadrez clube, né? E fui lá, acho que eu joguei 2 partidas em 2 oportunidades, e eu tive a sorte de ganhar, mas eu não lembro muito bem o que aconteceu com o final do torneio, honestamente. Eu acho que eu mudei de escola, eu não sei. Eu sei que depois eu fui conhecer, eu reencontrar o professor Newton na Uniso, e tive aula com a esposa dele, a professora Maria José. Maravilhosa professora e pessoa. E foi justamente a professora Maria José que tornou-se diretora de uma escola chamada Escola Padrão, naquela época, em Votorantim. Foi justamente ela que me convidou para dar as primeiras aulas na rede pública lá em Votorantim, que me ajudou a sair do zero do placar, do zero ponto. E a partir dali, não só fiquei com muito mais aulas nessa Elza Silvestre, porque eu gostava muito de lá e me dei muito bem lá, e depois eu fui ganhando essa pontuação, podia trabalhar melhor, né? Pegar outras escolas. Eu, na verdade, fiz concurso público depois e passei, e acho que em inglês em 10º lugar, em português em 6º, e acabei saindo de lá da escola. A professora já tinha saído fazia tempo, mas foi ela que me deu esse caminho inicial para eu entrar na rede pública, e eu sou eternamente grato a ela, ao seu Newton, né, que me perdoou de eu não jogar handebol, mas poder jogar xadrez.
Outra coisa que eu queria dizer nessa minha, mais ou menos como o Manuel de Matos, né? Nessa minha insignificância, o quanto eu agradeço aos outros professores da Uniso, lá no Trujillo, que me receberam tão bem, como a Maria Virgínia, como a Celadina, né? O próprio professor Roberto, o professor Zé Vanucci, o Gaspar, que todos tinham sido, entre todos, tantos outros lá, que eu agora acho que eu não vou conseguir lembrar, a Ana Maria, que tinham sido meus professores na graduação, né? Então, ser bem recebido por eles foi um voto de confiança e me alegrou muito a Perugine, de inglês, a professora Vera, né? A outra professora de inglês, eu gostava muito dela, Nelci, como é que era? A Roberta talvez lembre melhor do que eu. Lucy. Lucy, muito simpática, me apoiou de toda quanto é forma. Então, ser recebido por todo esse pessoal bom, né? Pessoal bom, me ajudou, me inspirou a seguir o comportamento deles ético com os alunos dentro da instituição. E quando eu fui trabalhar com tecnologia, eu comecei devagar, sabe? Então, que nem quando a gente toma sopa quente, a gente vai tomando pelas beiradas, né? Eu também não sabia muita coisa, mas eu fui, por exemplo, o primeiro professor que deu um curso de como navegar na internet. Foi lá no Uniso Seminário, porque as pessoas estavam começando a comprar, acho que é o Windows 95, que eu acho que tinha no laboratório lá, vinha junto um programinha de conversação, né? O ICQ, mas ninguém sabia nem como usar. E mesmo como usar o Netscape da época lá, que era um navegador, era muito confuso para todo mundo. Eu, como eu tinha estudado aquilo já por iniciativa própria, fui dar um curso lá, sabe? E foi o primeiro curso, tem até um certificado. A biblioteca da Uniso também começou, nessa época, a ter 2 computadores na entrada da biblioteca para que o aluno pudesse consultar digitalmente alguma parte do acervo, inclusive pela internet. Só que as pessoas não sabiam navegar na internet e fazer busca. Era uma internet, era tipo da Web 1.0, ela era muito pesada ainda na época. Então, quando eu dei esse curso, foram as bibliotecárias fazer o curso, foram alunos, porque queriam aprender a fazer essa navegação. Nos cursos de hotelaria e turismo, depois, quando eu comecei a dar aula de inglês para fins específicos, eu conversava com a nossa bibliotecária, a Vilma, pessoa muito, muito boa, muito generosa, que sempre me atendeu bem, tinha um relacionamento excelente. Se ela me emprestava... Franzoni, exato. A Vilma, falei, se ela me emprestava os computadores lá da biblioteca do campus, né? Para eu levar meus alunos. Ela falou, o que você quer trazer os alunos aqui? Eu falei, olha, Vilma, eles vão fazer um teste de navegação, entrando em hotéis do mundo inteiro e preenchendo fichas, como se fossem fazer uma hospedagem no hotel. Só que, obviamente, que na hora H, eles não vão colocar o número de cartão de crédito, seja o que for, mas eles vão ter que passar por todo o processo, né, do check-in digital, né? E o pessoal vai aproveitar, a hotelaria e turismo vai aproveitar que vai estar trabalhando em inglês, então o inglês bem na prática. Então, fazia aquela fila, não tinham os laboratórios ainda de informática, né? O que tinha estava muito utilizado pelo pessoal de análise de sistemas, né? Mais tarde ciência da computação, e ela gentilmente cedia, lá entrava aquela fila de alunos, sabe? Toda noite, aquele pessoal todo para estudar inglês com o computador que tínhamos em mãos lá, né? Depois, uma outra pessoa que eu tenho muita gratidão, que foi a professora Vânia, né? Que trabalhava na pedagogia. Vânia, como é que chama o sobrenome dela? Boschetti. Vânia Boschetti, exato. Muito bacana, ela tinha feito uma viagem lá para Cuba e aprendido algumas coisas de educação à distância, e estava se tornando ali já uma pessoa que era uma referência na instituição, mas quando a instituição começou a voltar os olhos melhor para isso, ela acabou fazendo umas reuniões comigo e passando a mim essa incumbência. Porque, na verdade, ela deu o início, né? A parte inicial, e aí você que pegou e deslanchou tudo
Mas com Pois é, certeza a Vânia foi muito importante foi também também, para o IAD gentilmente, da Unesco. Com certeza perfeito. absoluta. Foi, Aí ela ela passou não para só você. foi, ela abriu o caminho, né? Falou, olha, isso é possível, vamos acreditar. Eu já vi no outro país, aí não sei o que, trouxe literatura de lá, que nós lemos. Só que na hora de encabeçar o projeto, ela achou por bem que eu encabeçasse, tanto é que eu compartilhei com ela várias reuniões, muita coisa do material, até que ela falou, Luiz Fernando, vai com você. Mas é uma gratidão imensa, né? A confiança que ela teve também em deixar Sim, sem dúvida. que eu pudesse conduzir, né? Um pouco desse processo todo, né? E então o caso da tecnologia na educação, ela meio que foi entrando, como é que a gente vai dizer? Não é de repente, mas subliminarmente, né? A instituição foi colocando computadores, foi colocando diário de classe, e as coisas, e a biblioteca. Quando a gente viu, aquilo tudo já estava tomando conta. Qual era o problema? Né? Estava se infiltrando, né? Fazendo parte da nossa vida. Qual era a questão? É como fazer isso entrar na educação. E aí, eu conversando com o Roberto, a quem eu devo praticamente tudo, né? Porque foi ele que realmente abriu as portas e que levou muita pancada e segurou muito rojão lá nessa nossa empreitada, quando a gente propôs em 2002 fazer um centro de educação e tecnologia, que não era para chamar de EAD, nem de educação à distância, nem de ensino à distância, seria um centro de educação e tecnologia para a gente formar, centralizar as ações de tecnologia na instituição e formar, preparar as pessoas que se envolver com aquilo. Quem seriam as pessoas? Inicialmente, começamos com os professores da instituição, através das 14 ou 15 cursos de formação de professores que nós fazíamos. Né? E ainda porque na época o pessoal estava ainda muito assustado, né? Não confiava direito, né? E aí eu estava participando dos fóruns de graduação, né? Dentro do âmbito nacional, e lá, né? A gente já estava discutindo muito isso, né? Perfeito. E aí você acabou indo. Eu lembro que nós tivemos, dentre as conversas que nós tínhamos, eu lembro que a PUC do Rio Grande do Sul, a Solange Medina, que era a pró-reitora de graduação, ela tinha já bastante conhecimento a respeito, eles estavam desenvolvendo muito bem a ED lá. E as nossas universidades irmãs, né, que são as comunitárias, a PUC, então aí eu tinha também a Maria Inês, que era a pró-reitora da PUC de Minas Gerais. Sim. E aí que nós pedimos, né, eu pedi para que elas abrissem espaço para nós levarmos as pessoas para lá para conversar. Aí você acabou indo para Minas Gerais, não foi isso? Você não chegou Nós aí para o fomos, Rio Grande do Sul, né? nós fomos para o Rio Grande do Sul juntos, né? Isso, eu, você, A o Fabiana, Flaviano. é, Isso, que daí nós fomos foi, para a PUC do Rio Grande do Sul. Para Minas, foi. quem que foi para Minas daí? E para Minas eu não me lembro de ter ido, Mas não. foi alguém para lá daí para fazer algum curso lá que nós encaminhamos também. Ah, não, eu fui sim, né? Foi sim, mas é Mato Grosso. Fui. Ah, você foi, acabou indo Fui, para Mato Grosso. fui para Mato Isso, Grosso, fui é, fazer o curso, exatamente. Né? exatamente. E aí que Pois as coisas então, começaram a criar mais corpo, né? então é isso que eu estava Mas, te agradecendo. logicamente, não podemos deixar de esquecer sempre da importância da Vânia naquele processo inicial, Sim, né? é, Depois você deu toda a e arrancada. começou com ela. É, Mas não foi eu, foi na verdade foi toda a reitoria, né, da época e quem estava no entorno da reitoria, né, vamos dizer assim, que além do professor Aldo, que sem sempre dúvida. foi muito, Senhor Aldo. muito apoiador e entendia, né, a urgência, né, a necessidade, a importância daquela relação de educação e tecnologia, mas também como toda a pró-reitoria num todo, né, Roberto? Sim, Tanto daquele tempo quanto esta, com o professor Fernando, o professor sim, Profeta, né? Então, fantástico. vocês vão me perdoar se eu não lembrar o nome de todos os colegas, mas as duas reitorias e os colegas, né? Em Sim, torno, o Rafael nos ajudando com a legislação. a Foi um parte trabalho assessoria coletivo, acadêmica, é. né? Nossa, o Rafael, uma maravilha do trabalho que ele fez por nós. Então, a gente fez as coisas com muito apoio. Por falar em apoio, eu preciso lembrar também que esses meus colegas que me receberam muitíssimo bem
lá no Trujillo, né, que foi onde eu comecei a dar aulas, muitos deles não eram a favor de educação mediada por tecnologia em hipótese alguma. Sim, Porém, o começo foi muito difícil. É. porém a maravilha da coisa é que eles nunca me atacaram. Eles Sim. sempre discutiam as questões que eles não concordavam e se posicionavam, né? A professora Maria Helena mesmo, né? Qual é o sobrenome dela mesmo, Roberta? A professora Maria Helena Grohmann, né? Grohmann, Maria Helena Grohmann. É, uma pessoa doce, a Dulcina, que depois me convidou para ir assessorá-la lá na Secretaria de Educação, quando ela foi secretária de Educação. Né? Então, várias pessoas... Dulcina Rolim. Dulcina Rolim, exatamente. Pessoas maravilhosas, sabe? Que tinham a ética de não concordar, mas sem criar, sem tumultuar, sem atrapalhar o trabalho, né? Pelo contrário, né? Elas falavam, olha, vai, mas só que eu é que não vou, eu estou numa outra, não acredito. Então, isso é uma coisa que vale ouro, sabe, gente? Pessoas de importância na instituição, né? De importância nos seus cursos, e respeitando o diferente. Respeitando o diferente. O novo que chegava, vamos pensar assim, né? E, então, todas essas pessoas eu sou eternamente grato, né? Eternamente grato mesmo. O Roberto, que nas reuniões e com os professores, com tudo, era bombardeado, né? E desviava um pouco os dardos para o lado dele, e para mim segurava bem as pontas. É natural, o começo é... Mas foi ótimo. Aí, o apoio para... E também a direção, né? Com as nossas reuniões acima da reitoria, né? Que nós fazíamos, que era com a fundação, né? Que eram sempre tensas, mas sempre favoráveis. Todas as reuniões que eu participei com a fundação eram tensas, mas sempre saímos de lá com respostas positivas, né? Muito legal. E você se lembra disso, né, Roberto? Todas as reuniões eram apresentações e gráficos e valores, mas a gente nunca foi rechaçado a falar, não, para com isso, né? Pelo contrário. Aprendizado direto. Sempre foi muito, muito bom. Então, essa foi uma coisa bacana. Tanto é verdade, que hoje a gente vê o pessoal da EAD que ficou, né, no caso o Léo, né, a Dani e outros que por lá passaram, né, hoje outros professores, né, como a Marcela Peçanha, o Vidal, né, Vidal Mota, né, e outros tantos colegas que fizeram cursos conosco, que hoje são defensores da educação à distância e que, se eu não estiver exagerando, deu um grande apoio para a instituição nessa época da quarentena. Eu assisti algumas lives, eu vi os vídeos, eu pude ver como é que a instituição se preparou para passar por essa fase sem perder o contato com o aluno por causa das tecnologias e porque foi feito um trabalho que dá credibilidade. Isso, o Nobel fazendo também os primeiros cursos, né? O Nobel foi um dos primeiros nossos participantes. O Nobel, super apoiador do Fernando Negrão, que nós já falamos aqui. Isso. Né? Muita gente, eu não conseguiria lembrar de todos, porque são muitos. Na época tinha mais de 300 professores, né? Então, se vocês me perdoem, mas o Luiz Carlos de Estatística, por exemplo, o professor Plínio, né? O próprio Roberto, que fez os cursos, né? Enfim, muita gente. Mas o que eu queria dizer a vocês, assim, que esses elogios não são gratuitos, porque eles consolidaram uma imagem boa da visão das pessoas sobre a relação de educação e tecnologia e essa distância. Tanto é que, para a instituição, não ficou parecendo uma solução de última hora fazer atividades à distância, agora nessa quarentena. Já era um processo que vínhamos fazendo, inclusive com a prefeitura, né? Em vários lugares, com as ONGs lá, nós já fizemos. Então, é uma coisa que já é da instituição. Então, eu acho que esse trabalho todo, com o apoio de todas essas pessoas, confirma isso. E aí, confirma que essa seriedade com a educação presencial é a mesma dada a seriedade na educação mediada por tecnologia. Nós passamos, por exemplo, por introdução de disciplinas no curso de letras, a comprovação pelo colegiado. Nós trabalhamos, Roberto e eu, para criar, junto com o pessoal da reitoria e com o RH, a profissão de tutor, porque não existia profissão de tutor. Todo mundo falava tutoria, mas não existia profissão, o cargo, né? E precisávamos colocar isso.
discutimos questões de hora-aula, que hora-aula que vale quando a pessoa entra na sala à distância, e se ela trabalhar no fim de semana, ela vai ganhar um adicional, né, de hora extra. Nós discutimos questões que na época, né, Roberto, ninguém discutia, como não discutem hoje. Vocês veem essa tal da teleaula, não sei o que governos têm colocado para os seus professores, mas não discute como é que vai ser isso daí, se é hora extra, se é trabalho adicional, como é que é. Parece que virou tudo um bolo só. E nós, com a preocupação... Fizemos até fórum de graduação com a temática, né? Pois é. E esses fóruns, essas discussões eram muito interessantes, porque daí eu levava para o Fórum de Educação Nacional ou os regionais, né? E a Uniso, na verdade, ia colaborando também com tudo isso, né? Então, a nossa preocupação foi, por exemplo, também introduzir essas disciplinas na graduação para poder formar tutores a partir da graduação, porque eles seriam, vamos dizer assim, os profissionais da próxima geração. Porque quando a gente começou, tínhamos que formar tutores em serviço ali para poder fazer o trabalho. Colocando isso na graduação, a gente conseguiu que pessoas tivessem interesse já em já sair com certa formação para trabalhar na tutoria. Fizemos cursos de extensão à distância de tutoria para preparar alunos para serem tutores e acabamos contratando. Juliana, por exemplo, foi contratada como tutora a partir de um curso que fez conosco, né? Então, a gente estava pensando no futuro, nos professores que estavam para se formar, nos que já estavam em atuação lá na própria instituição, e a outra parte era a formação, ou vamos dizer assim, seria a formação mesmo, dos funcionários, de todos que estão em torno do ensino, que fazem parte do trabalho educacional. Então, a professora Adalva, que era secretária da reitoria, né, Roberto? Dalva de Oliveira. Dalva de Oliveira. Figura fantástica para a Uniso, sempre Sim, foi uma maravilha de brilhante. pessoa. Ela sempre auxiliou no processo de todo o desenvolvimento de ações, né? Tanto para a EAD como para toda a graduação e da universidade em geral. Eu falo que é um grande anjo que existe dentro da instituição, é a Dalva de Oliveira. Sim. E quantas outras pessoas... Dalva Rosa de Oliveira. Então, e quantas outras pessoas que não estavam ligadas diretamente ao ensino, né, mas estavam no entorno, que foram fazer os cursos para entender o que era a educação à distância, poder informar melhor os alunos, poder discutir melhor. Então, nesses fóruns que nós fazíamos, aqueles encontros de começo e fechamento de período, era feito esse trabalho, você se lembra, né, Roberto? A EAD, eles sempre davam um espaço para que eu pudesse entrar com a nossa equipe do SET, falando sobre o que seria a educação, como é que seriam os cursos. Então, foi um trabalho feito paulatinamente, foi solidamente construído, e que é por isso que está aí ainda, né? Quando eu passei lá para trabalhar no programa de mestrado e doutorado em educação, saí da educação à distância, que ficou nas mãos do Léo Vitorino da Silva, né? Isso. E que é uma pessoa maravilhosa e que tinha trabalhado comigo desde o começo, né? Mas dizer que nós temos trabalhos muito importantes na área e que, de repente, se vocês ligam na televisão, veem no jornal, vocês não veem falar sobre educação à distância e todo o trabalho desenvolvido de pesquisa nesses últimos anos. A UAB, eu acho que é de 2008, se não me engano, não tenho certeza. Eu estava lá, mas eu não lembro a data. Quanta coisa foi produzida na UAB de conhecimento a partir disso e nas instituições particulares, né? Ou comunitárias, que continuaram pesquisando, como a PUC, como nós. Cadê o conhecimento? Por que todo esse sofrimento? A Uniso aproveitou bem, né? Que eu já acompanhei. Mas outras que eu tenho visto por aqui estão querendo inventar a roda de todo o conhecimento que já foi produzido. Só não estão fazendo por meio de carta, mas o resto voltou tudo, né? Então, eu sinto um pouco de pesar por a nossa área de trabalho ter regredido, vamos dizer assim, né? Ou estacionado. Aliás, no meu último livro eu faço exatamente essa queixa, sabe? Dessa regressão, esse estacionamento de áreas da ciência que a gente deixa de pesquisar, né? Esse é um problema sério, porque a ciência também é cheia de modismo, sabe, Roberto? Então, quando eu trabalhava com hipertexto, que eu fui fazer aquela tese,
eu falava de links e hiperlinks, as pessoas pensavam que aquilo era só uma coisa de computador, de website. Mas hoje a gente não passa um minuto sem clicar em algum link aqui. Ó. Se você quiser mudar de tela, o que você quiser fazer, tudo é link. Então, a Uhum. nossa vida virou hiperlink, né? Isso. E qualquer rede social, em qualquer WhatsApp, em qualquer coisa. Então, a gente tem uma visão muito bondosa do hiperlink, que ele ia ser sempre para o bem, que era sempre para dar melhores informações, para melhorar as coisas. E a gente está vendo que não. E muitas vezes as pessoas, de forma maliciosa, com várias outras intenções, né? Uhum. As pessoas achavam que a internet ia facilitar a vida, né? E melhorar tudo. E a gente está vendo que é o contrário. Entram uns robôs que fazem campanhas, fazem maledicência, enfim, criam uma série de problemas. E nós não estamos estudando isso. Estão discutindo sobre lei de fake news, mas quem é que sabe o que é fake news? Né? Eu fiz um estudo sobre isso, eu poderia até dizer alguma coisa, mas a gente não vê chamarem pessoas da nossa área, da linguagem e tecnologia, que pesquisam isso, que tem, viu, gente? Dizem, olha, pessoal do direito, isso, fake news é isso, pós-verdade é isso, vocês não estão sabendo como é que vão fazer lei de uma coisa que vocês não conseguem esclarecer perfeitamente, né? Então, tem muita coisa, a segurança de dados na web, né? É uma coisa tão importante, e as pessoas não ensinam isso nas escolas, né? Então, nós chegamos no século, no ano 2020, como eu falei na outra parte, Roberto, mas em muitos aspectos, especialmente esses voltados para a tecnologia, nós regredimos muito. E perdeu a educação à distância, que era uma luta, era um ponto pacífico entre todos nós, todos, que queríamos de qualidade, e não queríamos fazer uma coisa que ficasse depois desprestigiada, como ficou a educação pelo rádio, a educação via Instituto Universal Brasileiro, ou por correspondência, de forma geral. A gente queria que ela tivesse um nome sério, um status, né? E trabalhamos tanto para isso, é 20%, é 25%, né? E agora as pessoas estão fazendo tudo de qualquer jeito, com live pelo WhatsApp, dizendo que isso é educação à distância. Quer dizer, nós regredimos muito, nós não avançamos. E a minha chateação é isso, que a gente podia ter avançado. Eu recebi aqui, eu vou recordar a você que eu moro aqui em Alagoas, são 122 municípios, eu diria que você que a grande maioria não tem biblioteca e não tem Sei, livraria. É só você sei. ler, é só você ouvir a música Livros lá do Caetano Veloso, ele descreve, né? E é verdade. E quando tem, não tem dinheiro. Aí, eu mesmo assim, eu vim com esse intuito aqui de trabalhar com essas coisas, e uma aluna minha que é uma maravilha, mas está também nessa luta contra o darwinismo social, a Verônica. E ela fez uma pós-graduação comigo, e eu trabalhei com tecnologia e tal. Ela mora em Cururipe, sabe? Uma cidade histórica, pequena aqui, bem pequena e como todo o estado, vamos dizer assim, pobre, né? Aqui não é São Paulo, aqui não é Rio, aqui não é Minas. Então, ela mandou para mim uma mensagem anteontem, que eu vou ler para vocês aqui. Talvez resuma um pouquinho tudo que eu estou tentando falar e não sei se está ficando claro. A Verônica. Fiquei muito contente e emocionada com... Peraí. Deixa eu ler aqui para você. Boa tarde. Mais do que nunca veio colocando em prática muitas das sugestões de se trabalhar com multimodalidade em aulas virtuais. E sempre lembro de você e de suas explicações, parecia uma profecia que tudo isso ia acontecer agora. Trabalhei fake news e pós-verdade recentemente, trabalhei em narrativas digitais. Bem, é isso. Bom fim de semana. Espero que esteja bem. Grande abraço. Uma cidade Coruripe que é linda, mas é uma pequenininha com pouca coisa. A aluna me escreve depois de 5 anos ou 6 que ela fez o mestrado comigo, dizendo que aquilo que ela aprendeu ela está colocando em prática, que já era motivo da dissertação dela, e quanto isso parece atual. E olha que eu comecei isso em 2015 aqui, né? Aí eu vou ler para vocês o que eu respondi. Então é isso. Devemos pesquisar o futuro e ensinar para o futuro, pois mais cedo ou mais tarde o futuro se torna presente.
Então, nós e nossos alunos temos que estar prontos e preparados para o presente. Foi isso que eu escrevi para ela como resposta. Quero dizer isso, que o futuro tem que ser preparado aqui, olhando lá. Então, muitas pesquisas feitas com os olhos para trás, tipo Curupira, sabe? Com o pezinho para frente e olhando tudo para trás, ou como a figura mitológica de Juno, né? Que é janeiro, né? Que fica assim, Janus, janeiro, Sim. olha Uhum. para o passado e olha para o ano que vem, né? Nós temos que olhar para o futuro, porque a educação é lá no futuro. E a gente está pecando ultimamente por deixar todas essas coisas, né, para trás e querendo adivinhar ou fazer só do imediatismo, que é o que nós estamos vendo, o imediatismo em quase tudo, né? No que se trata, ao menos, que eu quero falar da educação e da relação dela com tecnologia, é o imediatismo. É o aplicativo da moda, que já foi o Orkut, já foi o MySpace, você já passou por tudo isso, né? Ou já foi o blog, agora é esse. Eles pegam o que está na moda, sabe? E querem parecer moderninhos, mas como a gente dizia lá nas nossas palestras, o pessoal da pós-graduação, lá do mestrado, falava assim, mas o que é ser contemporâneo? O contemporâneo está entre o que ainda não foi e o que já passou. O contemporâneo é um íntimo do presente. Mas para você estar preparado na educação para o presente, você tem que ter noção de tudo que passou e se preparar lá para o futuro, que quando você terminar já é o futuro. Como é que se explica? Que na moda, né, aquele desfile de moda do lançamento da coleção verão, ele já é atrasado, ele já é velho, porque quem fez aquilo já está comprando tecido e fazendo design para a próxima coleção. Então, enquanto a gente ficar olhando para o presente, tentando remediar de última hora, fazer tecnologia improvisada na educação e educação improvisada, Roberto, a gente vai estar fazendo essas coisas que nós estamos perdendo tempo e hora e perdendo a nossa moral de educadores, porque nós estamos simplesmente matando o tempo, né? E eu estou dizendo a partir da realidade que eu tenho vivido aqui. Óbvio que deve haver e há várias e várias e várias exceções e muito louváveis, mas o que a gente está vendo aqui, pelo menos com meus orientandos, é isso, sabe, Roberto? Ninguém disse nada, ninguém sabe nada, falou, pega o WhatsApp e vai fazendo aula para os alunos. Né? Então, não sei se eu falei demais ou se eu não confundi muito um pouco as coisas, se você quiser, você pode regravar, mas eu acho que De jeito nenhum, Fernando. eu É acho que é tudo isso. isso, sabe? Fizemos tanto trabalho, né? Nós, eu digo, todos os pesquisadores da Unicamp com que eu trabalhei, aí na instituição mesmo, da UFSCar, de tantos lugares em que a gente sabe, a Bahia fez cada trabalho maravilhoso, Minas, as minhas colegas de Minas, e de repente tudo isso parece que foi só um sonho, e agora que precisa, tem nada, sabe, que se aproveita daquele passado para fazer o presente aqui. Então, eu acho isso. E só para terminar, eu fui, em nome do professor Fernando, numa reunião que houve lá no auditório do Cruzeiro do Sul, perto da prefeitura, Sim. numa reunião que ia ver lá sobre educação e uma porção de coisas, e perguntava assim, se a gente ia comprar lousa digital e aquelas coisas, que tipo de equipamento. Daí eu pedi a voz para falar, até saiu no jornal e na revista da Uniso depois. Eu disse o seguinte, que eu acho que com isso eu vou, depois de ter agradecido a todos vocês, espero não ter esquecido ninguém, dizer, olha, a gente tem que saber que mundo a gente quer, que futuro a gente quer. A partir do futuro que a gente quer, aí a gente vai pensar como é que a gente vai trabalhar nesse presente aqui. E quem chegar no futuro vai estar mais ou menos assim, planejado daquilo que nós queremos. Que tipo de profissional, que tipo de cidadão, que tipo de pessoa. E aí a gente vai ver que tipo de política, que tipo de tudo. Né? Mas não dá para fazer educação de improviso. E nós tínhamos esse nosso jargão lá. Educação não se improvisa. Qualidade não se improvisa. Você se lembra que nós dizíamos isso? Qualidade não se improvisa. Não vamos fazer educação à distância de improviso. Né? E é o que está aparecendo, que eles estão assim, prestando contas para os pais. Olha, estamos dando aula, está tendo aula, está fazendo coisinha pelo celular, mas isso, salvo um engano muito assim, grande, está sendo feito de improviso, porque eu vejo que os professores não têm formação para isso. Né? Não tem informação, então se não tem informação, vai fazer qualidade de improviso. Então a gente perdeu muito de qualidade por querer improvisar e por não saber quem a gente quer para o futuro. Pode reparar, antigamente era conteudista,
era uma porção de ensinamento, tinha que decorar, né? Nem que seja lá no libré lá e tal. Agora, não é conteúdo, é interrelacionamento, é uma outra forma de viver, de se relacionar com as pessoas, de construir junto, né? E o que a gente vê se a escola consegue dar conta disso, né? Ela tem que pensar isso, ela está tentando, mas precisa pensar isso e fazer, né? E eu acho que nós perdemos um pouco essa nossa visão, sabe? Porque fica no imediatismo das brigas, das coisas, e não temos um projeto para a educação mais para o futuro, me parece. De qualquer forma, essa que nós tínhamos da EAD de 2002, que foi todo aquele pessoal que você conviveu conosco tudo, e até que a UAB acabou, né? A UAB Sim. praticamente sumiu. Né? Eu trabalhei na UAB aqui, mas foi ficando assim. Não pagavam mais combustível, não pagavam mais viagem, não pagavam mais lanche, não pagavam mais nada e cobravam da gente certa responsabilidade moral por não deixar as turmas no vazio sem ninguém lá. Então, muitos colegas foram dar aula de graça, né? Eu também fiz um pouco isso. Muitos colegas quebraram galhos, quer dizer, os alunos vêm com uma expectativa e terminam com um quebra-galho. Entende? Lá no sertão, Roberto, a expectativa de que a tecnologia vai ajudá-los a fazer uma faculdade. Sabe que é uma delícia pensar nisso? É quase tão importante, fica um pouco abaixo, mas do que chegar água lá. Entendeu? Não chega também? Aí você pega e faz aquele negócio, promete um aqueduto desse tamanho e fornece um cano 3x4. Foi o que nós fizemos. Aí tem um escritor latino-americano que ele fala assim, seduzidos e abandonados. Você seduz as pessoas e depois você abandona. Sabe? Para você depois seduzir de novo, é outro problema. Então, eu acho que a gente tem muito disso aqui, sabe? De uma sedução e de abandono e de uma falta de uma filosofia, de uma perspectiva, né, Roberto, assim, para a vida, né? Que pelo menos permita fazer um trabalho que pense no futuro, porque a educação é para o futuro. Né? Sim, com Bom, certeza. Roberto, eu acho que falei demais, acho que Ah, até enrolei um pouco, não sei. não, não enrolou Essa nada, saída do não. YouTube, não vou ouvir música. Mas eu agradeço muito a você a oportunidade, viu? Considere que eu estou há 4 meses aqui como um ermitão, sem falar com ninguém, com quase ninguém. Então, talvez tenha saído um pouco a mais, você me perdoe. Mas foi, como eu sou mais ou menos, vou dizer que você ficou mais ou menos também. Lucianando, suas palavras são preciosas, importantíssimas, altamente significativas. Você fala a respeito daquilo que você vive, entende? Então, tudo muito significativo, sabe? Eu só posso agradecer do fundo do coração. É um carinho muito grande que eu tenho por você, por toda a sua história, que eu quase posso dizer, carreguei você no colo, né? Você era bem pequeno quando eu comecei a ir à sua casa É e que você fui carregava a acompanhando. sonatinha. Hã? Você carregava a sonata, não carregava eu. Só nada, eu quase que dava para carregar A você, sonata era grande, porque era grande. era uma delícia chegar na sua casa lá e ouvir seu pai, sua mãe, seus irmãos, todos. Eu tenho um carinho muito grande, principalmente por você, que realmente esteve por perto. E mesmo assim, quanta coisa escapa, né, que a gente não sabe. Graças a Deus, né? Cada um Pois é. fazendo sua história. Então, a sua história é altamente significativa, como você falou, né? Sua história é mais bonita que a do Robinson Crusoe, né? Então, a minha gratidão é enorme, viu? Deus te abençoe, fique muito bem por aí, né? Você está pertinho dessa praia maravilhosa aí em Maceió e fazendo a sua vida, a sua história, que na verdade tudo é uma coisa só, né? E nesse momento nós aqui, né, recolhidinhos, mas faz parte, é um processo da humanidade nesse momento e vamos ver onde nós chegamos. Mas com certeza você faz parte da história da Uniso também. Nós temos uma gratidão enorme e temos muita coisa ainda a conversar a respeito. E muito obrigado, tá? Posso dizer isso. Eu queria te dar Eu um que abraço, agradeço. um aperto de mão e um abraço, mas como dá, está aqui. Muito obrigado, viu? Deus te Obrigado a vocês, abençoe. obrigado mesmo. E até qualquer momento que nós possamos nos cruzar de novo, de qualquer forma que seja, mas sempre a gratidão presente por tudo aquilo que você fez por nós todos, seus
colegas, seus amigos, seus companheiros, pela Uniso e pela educação em geral. E que bênção, né, para a Universidade Federal de Alagoas tê-lo aí dentro desse contexto em Maceió. Sorte dos alunos, sorte dos seus companheiros, sorte da universidade e que Deus nos abençoe para continuarmos nossa caminhada juntos, tá bom? Muito obrigado, Luiz Obrigado, Fernando. Roberto. Por Muito favor, obrigado então, mesmo. vocês me perdoem qualquer palavra maldita. Não tem nada, pelo amor Os de Deus. lapsos, os esquecimentos dos nomes, são muitas pessoas que a gente convive, né? E eu estou um pouco afastado e tudo. Mas agradeço a todos vocês, todos da instituição, por toda a época que estive aí, né? Todos participaram da construção da minha história, da minha vida, e fizeram a minha vida mais gostosa, mais interessante, mais proveitosa. Sinto que vivi até aqui, nesse tempo com vocês todos, aproveitando cada minuto da vida numa profissão bem escolhida, que eu dei muitas voltas para chegar nela, né? Mas que encontrei na Uniso receptividade e condições para desenvolver praticamente tudo que eu poderia, né? Mais ou menos, certo? Mas eu agradeço demais, demais mesmo a instituição e todos os colegas que eu agradeci, que eu esqueci, mas saibam todos de coração que sou eternamente grato. Foi uma história construída juntos e eu espero que a gente continue construindo ainda, né? Com Obrigado, viu, certeza. Roberto? Muito obrigado, querido. E Obrigado. para você que está nos acompanhando, muito obrigado pela presença e continue conosco nas próximas conversas, entrevistas, os próximos relatos de vida. Muito obrigado, gratidão a todos, gratidão Luiz Fernando e a todos vocês. E até a próxima.